Antes do trono, o curral. 1 Samuel 17, 20 diz assim: Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos clamavam e chamavam a peleja. Veja bem, não há demônios nesse mundo que possa atrapalhar o propósito de Deus na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus. Você é a única pessoa que pode comprometer a sua vida e o seu futuro. Portanto, se você for fiel e continuar fazendo as coisas certas, terá os resultados corretos. Mas, se continuar fazendo coisas erradas, terá resultados errados. A luta de Davi e Golias é um bom exemplo para nós. Nós conhecemos a história, eu não vou falar a respeito da batalha, da luta entre Davi e Golias, mas quero falar algo muito interessante para você que retrata essa história. Aquela luta não era grupal, era individual. Não era um exército lutando contra outro exército. Era um homem desafiando outro homem. Mas quem vencesse a guerra traria a vitória para todo o grupo. Mesmo que as pessoas o considerem como João Ninguém, mesmo que você tenha vindo de uma origem simples, mesmo que toda a sua família despreze o que você fez, o que você é, se você compreender o propósito de Deus para a sua vida e andar nesse propósito, uma atitude correta para com Deus pode mudar o seu destino. Amém? Quando Davi ouviu a afronta de Golias, ele pegou 5 pedras. Obviamente nós sabemos, Golias estava todo armado, mas Davi tinha apenas 5 pedras. Davi colocou a mão no bolso e apanhou uma pedra, apenas uma pedrinha. Observe, uma única pedra mudou o destino de Davi. Dentro de você há um pequeno ato de obediência, e se você fazer a vontade de Deus, Ele mudará o seu destino. Então, existem algumas coisas práticas que Davi fez e eu quero falar sobre elas. Primeira, Davi saiu da sua zona de conforto. Era muito mais seguro Davi continuar no curral, voltar para casa, levar lanche para os seus irmãos na guerra. Ele não tinha que entrar na guerra, porque a guerra era uma situação de risco. Da mesma forma, não é fácil ser líder, não é fácil servir a Deus. É mais fácil não ser, é mais fácil não fazer, é mais fácil não ter. É mais fácil não ter responsabilidades, não ter compromisso com a igreja, com o culto, com o pastor da igreja. Mas se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, você precisa sair da zona de conforto. Não aceite uma vida pacata de sombra e água fresca. Entre na guerra, arrisque-se. Segundo, Davi não deixou que o medo paralisasse. Davi não foi paralisado pelo medo. Ele sentiu medo, com certeza, mas ele lutou apesar do medo. Eu também tenho medo dentro de mim, mas há coisas que eu preciso fazer mesmo com medo. Há coisas que eu faço mesmo com medo. Até porque o medo não é algo tão negativo quanto parece. O medo gera em você cautela, vigilância, atenção e temor. Amém? Então o medo às vezes é proteção. Você pode sentir medo, mas não pode permitir que ele paralise a sua vida. Coragem não é ausência de medo, é vencer o medo. De que você tem medo? O que te assusta? Muitas pessoas se estagnaram com medo do futuro, medo do diabo, medo de não conseguir a provisão, medo de serem derrotados na guerra.
na batalha, no dia a dia. Muitos nem chegam a lutar. Davi não teve medo do gigante, partiu para a batalha, encarou o gigante. E depois daquele dia sua vida mudou. Há uma recompensa para todos aqueles que matam gigantes. Terceiro, as coisas pequenas fazem uma grande diferença. A arma de Deus na mão de Davi foi apenas uma pedrinha. Muitos querem encarar o gigante com uma grande pedra. Eles pensam que, se tiverem algo grande nas mãos, vencerão os seus adversários. Quando Davi vence Golias com uma pequena pedra, a glória de Deus é exaltada. Mas o que significa a pedra grande? Eu quero falar um pouco sobre isso. Pedra grande é uma demonstração de força. Muitos querem fazer no seu braço. Se Golias fosse morto porque uma rocha grande tivesse caído na sua cabeça, não haveria glória para Deus. Quando Golias caiu, o povo não acreditou. Como pode um menino vencer um gigante como Golias? Essa notícia se espalhou e todos diziam o mesmo: o Deus de Israel é poderoso mesmo, hein? Segunda, a pedra grande simboliza reconhecimento. Pedra grande fala de algo que todos podem ver. Muitos estão em busca de reconhecimento dos homens. Davi não fez para ser reconhecido, mas no final ele foi reconhecido. Terceiro, pedra grande representa o nosso orgulho. Queremos que todos saibam que foi nós que fizemos. Nosso eu precisa estar em evidência. O orgulho gera queda. Fala assim comigo: orgulho gera queda. Um dia, um gavião, ele encontrou um sapo muito triste, porque ia ter uma festa no céu e ele não iria porque não sabia voar. E, obviamente, nós sabemos que sapo é uma comida saborosa, preferida dos gaviões. Mas o gavião, ele viu o sapo tão triste que ele, em vez de comê-lo, ele perguntou por que de tanta tristeza. E o sapo, então, ele disse o seguinte: como você sabe, vai ter uma festa no céu e eu não posso ir porque eu não sei voar, mas eu gostaria tanto de ir nessa festa. E ele disse o seguinte: mas eu tenho uma ideia brilhante. Ele disse: qual é a sua ideia? O sapo então falou: se eu segurar com a minha boca na sua perna, eu posso ir na festa. Você aceita? Você concorda? E o gavião então aceitou a ideia do sapo e eles foram então para a festa. E no decorrer dessa viagem, dessa jornada, e muitos pássaros viam ali: nossa, olha, o gavião está levando o sapo para a festa no céu, o sapo está indo para a festa. E muitos se admiravam, mas quando já estava numa certa altura, uma coruja exclamou: quem teve essa ideia brilhante? E o sapo, todo inchado, não aguentou e disse: eu! E soltando-se da perna do gavião caiu. O eu sempre nos leva à queda. Deus sempre usa as pequenas pedras para quebrar o nosso orgulho. Quando você aceita servir a Deus em uma pequena igreja, você está pegando uma pequena pedra. Você está entendendo? É um lugar distante onde nenhuma pessoa importante está vendo. Mas é com essa pequena pedra que Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? E quarta característica na vida de Davi: Davi entendeu que o impossível era só uma opinião dos outros. Os amigos de Davi foram contra ele. A sua família disse para não arriscar, que ele não conseguiria, porque ele não era capaz.
pois não teria chances. Os inimigos de Davi riram dele. O rei disse que ele não poderia lutar contra o gigante, como se já fosse um derrotado. Golias duvidou que Davi pudesse vencê-lo, mas não fica olhando para o gigante que fica afrontando a sua vida. Diga para o seu gigante o tamanho do seu Deus. Não ouça a voz do diabo falando que você não vai conseguir. Amém? Uma história muito interessante que retrata esse assunto que eu estou falando. Um grupo de sapinhos organizaram uma competição. Um buraco muito fundo. E ali seria jogado óleo queimado. Para eles escorregarem. Eles teriam que subir esse buraco, escorregando e tentando subir por meio desse óleo queimado. E muitos começaram a subir e não conseguiam, porque escorregava bastante. E de tanto tentar, eles desistiram. Mas um único sapinho, ele permaneceu tentando. E a torcida que estava lá em cima gritava: você não vai conseguir, desiste, você não vai conseguir, para, desiste, você não vai conseguir. E quanto mais eles falavam, mais ele tentava, mais ele tentava, mais ele tentava, e mais a voz gritava: para, desiste, você não vai conseguir, desiste, desiste, você não vai conseguir, você não vai conseguir chegar no topo, é muito difícil, o óleo é muito escorregadio. E ele tentava, até que ele conseguiu chegar no topo, até ele chegou lá em cima. E um dos sapinhos veio entrevistá-lo e disse o seguinte: escuta, como você conseguiu? Como você conseguiu? Com tantas vozes falando que você não conseguiria, que você não ia chegar, falando para você desistir porque era difícil demais. E ele comemorava, ele sorria, ele levantava suas mãos, ele se alegrava. E aquele sapinho não entendia porque ele não respondia. Até que um dos sapinhos veio e disse o seguinte: escuta, ele não está te ouvindo, porque ele não fala e não ouve. Às vezes, para você conseguir, para você alcançar o propósito de Deus para a sua vida, você precisa fazer de surdo e mudo. E quinto e última característica, Davi colocou a sua fé em Deus. Andar em fé é falar e ver antes de acontecer. Depois que acontece, aí não é mais fé, é apenas uma constatação, é apenas um fato. Quando você fala, você ativa a sua fé. Crente calado é crente oprimido. Em 1 Samuel 17:46, Davi, ele falou: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Quando Davi falou que cortaria a cabeça de Golias, não havia nenhuma espada em suas mãos, mas com a pedra ele derrubou o gigante, e com a espada do próprio Golias ele cortou a sua cabeça. Ou seja, ele falou antes de acontecer. Presta atenção que isso é muito importante. Isso pode mudar a sua vida. É uma chave que eu vou liberar agora. Trabalhe duro todos os dias para alcançar os seus sonhos e os seus objetivos. Porque senão, alguém vai te contratar para você viver os sonhos dele. Você entendeu?
Talvez o grande sonho de Davi fosse herdar a fazendinha de seu pai com suas poucas ovelhas. Mas numa única oportunidade, Davi teve uma revelação do seu destino. Uma única ação o tirou do curral e o levou ao trono de Israel. Em 1 Crônica 17:7 fala assim: eu te tirei de detrás das malhadas. Mas em 2 Samuel 7:8 diz também assim: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Presta atenção. Houve um dia em que Davi saiu do curral para levar lanche para os seus irmãos na guerra e nunca mais voltou. Davi saiu do curral para o trono. Existe algo que você fará pela última vez, antes de enxergar, antes de ter revelação do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Você está pronto para avançar?